Bom, e agora, gente, nós vamos falar de um assunto aqui que pega fogo, né? Aliás, se aproveita que eu estou ao vivo, são 16h08, e faça a sua pergunta, porque o SUS beneficia cerca de 180 milhões de pessoas e realiza por ano mais de 2,8 bilhões de atendimentos. Olha como tem gente nesse país, né? Na saúde privada, 47 milhões de brasileiros têm planos de assistência médica. Ou seja, 47 milhões de brasileiros têm confusão quase sempre com plano de saúde. É triste, né? Acaba sendo engraçado, tão triste que é, e nunca se resolve nada. Os preços das mensalidades dos planos de saúde individuais, por exemplo, subiram em média 382% em 18 anos. A medida foi de 2000 a 2018. Em junho, o governo suspendeu a venda de 51 planos de 11 operadoras no país. Juntos, os planos têm 600 mil clientes. Agora, suspendeu por quê? Porque não cumpre o que está acordado lá, porque dá confusão, porque promete uma coisa, você paga e quando você vai ver você não tem direito. Para tirar as suas dúvidas, você que está em casa hoje, pode perguntar que o Santa Receita vai responder sobre saúde. Eu estou recebendo aqui o advogado especialista em Direito da Saúde, o Elton Fernandes. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde. Boa viu? tarde. Você veio de que lugar de São Paulo? Eu venho de São Caetano do Sul, mas eu sou da capital. Trabalho na capital de São Paulo. Ah, é? São Caetano é bem do lado ali. Bem do lado. Opa, quem não conhece São Caetano, né? Agora, fez boa viagem aqui Muito para Aparecida? bem. Fazia Estava tempo no que Rio não de Janeiro. vinha? Fazia um ano que eu não vinha. Vim pro batizado da minha afilhada, faz um ano. E agora voltei do Rio de Janeiro, já voltei de viagem direto por aqui para aproveitar o feriado. Maravilhoso, tô adorando. Já aproveita, se não foi ainda, vá até o santuário, porque tá maravilhoso. Olha, gente, Santuário Nacional de Aparecida já é o segundo maior templo católico do mundo, só fica atrás do Vaticano. Então tem que ser conhecido pelos brasileiros. É lindo, eu cheguei cedo, lindo. passei lá de manhã. Você já passou? Tava assim, Tá lindo, maravilhoso, né? maravilhoso. Nessa semana lá tem até show. Que dia que vai ser? Acho que é dia 12, não é? É sexta-feira, show com o Daniel, a Maria de Lazan, tem uma turma lá para fazer um show dentro da igreja, Excelente. Tá? Então vocês venham às 7 da noite. Bom, vamos falar de confusão, né, doutor? Olha, é uma confusão generalizada. Os dados que você apresentou aqui no início do programa são excelentes para a gente começar debatendo o seguinte. Primeiro, é falsa a impressão de que dá ao consumidor de que a Agência Nacional de Saúde está suspendendo a operadora. Vou explicar o que acontece. Tá. Isso é mentira. Na verdade, o que faz a Agência Nacional de Saúde? Ela suspende um tipo de plano de uma operadora especificamente. Então, ela fala assim, olha, a Unimed, seja lá qual for, a Unimed X não poderá vender o plano Y. Ah, por isso 51. Não é que fiscaliza em cima. Não, ela continua deixando que aquela operadora venda outros tantos planos de saúde. E aí o que a operadora faz? Ela tem lá 50 planos dela. Ela tem o ouro, o prata, o bronze. Aí Parece plano... Olimpíada? Ela fala assim, olha, o prata foi suspenso. Mas foi suspenso o prata, ela coloca então um outro tipo prata velho. O prata velho para ser comercializado. Então não adianta. O que deveria a Agência Nacional de Saúde fazer é suspender o plano de saúde. Essa é a primeira questão. Suspender, multar, só assim Multar o daria plano de certo. saúde, mas não adianta só multar, é preciso cobrar o plano. Tá, mas quais são os casos, ou as maiores queixas em relação a planos de saúde no Brasil hoje? Acho que a gente tem uma grande queixa hoje que é reajuste abusivo, né? O que você está colocando ali, por exemplo, desses 348% de reajuste, veja, é só do plano de saúde individual nos últimos anos. Isso. E o plano individual, Claudete, é o que menos reajusta. O plano individual é o plano mais seguro hoje para as famílias brasileiras. Por quê? Porque o plano coletivo por adesão, o que os planos de saúde fizeram no mercado? Eles pararam de vender plano individual e familiar muitas vezes e hoje eles incentivam o consumidor a fazer o quê? Abre uma micro e pequena empresa e contrata um plano de saúde para a sua família via uma micro e pequena empresa. É o que eles fazem hoje. Ou, olha, sai mais barato? Qual é a vantagem? Sai mais barato no início, mas isso é muito mais caro ao longo dos anos. Por quê? Porque o reajuste do plano empresarial é maior, muito maior do que o do individual. Então, quando você diz assim, olha, o reajuste do plano individual nos últimos 19 anos subiu 348%, se nós formos pegar essa média do plano empresarial... Quanto seria? Seria o triplo disso, por exemplo. Bom, mas aí esses dados não existe muito interesse em divulgação, não se divulga. Exatamente. Então, assim, subiu muito do plano individual, é verdade, sobe muito acima da inflação, mas ainda é o melhor e mais seguro plano para a família. Sempre que a família puder optar em ter um plano familiar, melhor.
Ah, então é plano individual ou familiar. Ou familiar. Eles estão no mesmo grupo, tá? A categoria de reajuste é a mesma. Por quê? Assim, no plano de família, desculpe interrompê-lo, mas no plano de família, até que idade os filhos podem ficar nesse plano? Não tem mais essa limitação de idade hoje. Se você contratar um plano familiar hoje, não pode mais ter uma limitação de idade. Isso tinha nos planos de saúde anteriores, hoje isso não pode mais ter. Vai ficar para sempre? Para sempre. E aí, então, é mais vantajoso se eu tenho 4 pessoas na família fazer o familiar do que fazer 4 individuais? Sim, pode ser um familiar, pode ser mais útil do que para todo mundo. Não é interessante fazer um plano empresarial. Tá. Alguém vai dizer assim, mas o plano empresarial é mais barato para eu contratar agora. É verdade, agora, porque o custo de carregamento disso ao longo dos anos, ele subiu muito mais que um plano individual. Então não é interessante as famílias fazerem isso. Por que o plano vende mais barato? Acho que é por isso que eles estão divulgando muito esses dados que eu dei na abertura aí. Exatamente. De 382%. Para botar na cabeça das pessoas, desculpe, mas né, a gente acredita, mas é isso, só pode ser então. Exatamente. Compre o individual. Exatamente. Né? Assim, eles falam não assim, compre o individual, exatamente. porque aumenta muito, aumenta muito. Exatamente. E na verdade aumenta mais o empresarial. Aumenta mais o empresarial. Se o individual aumentou isso, por exemplo, o empresarial no mínimo o dobro aumentou, no mínimo. Poxa vida. Agora, quando eu trabalho numa empresa, normalmente a empresa oferece, né, para os seus funcionários, qual a obrigatoriedade disso? Um convênio. E a empresa pode, a qualquer tempo, trocar esse convênio por um que o trabalhador ache pior do que aquele que estava sendo usado, sem consultar, sem ouvir? Infelizmente, ela pode ainda. Quem deveria tomar pé nessa negociação é o sindicato do trabalhador. Ele deveria acompanhar esse tipo de negociação em prol dos trabalhadores, fiscalizar e, claro, fazer uma reunião de trabalhadores para discutir esse tipo de questão junto à empresa. Infelizmente, os sindicatos hoje estão enfraquecidos, os que funcionam bem estão enfraquecidos e muitos nós sabemos que não funcionam, né? Eles estão vendidos muitas vezes para o outro lado, então isso é muito delicado de dizer, mas é infelizmente uma realidade do país. Então, hoje a empresa ela tem a liberdade. Um contrato de plano de saúde vale por 1 ano. A empresa ela pode, ao longo desse período, por exemplo, trocar esse plano de saúde e acabar aumentando o custo. Trabalhador sem nem nada. consultar. Uma empresa mais organizada, por exemplo, as grandes montadoras em São Paulo, por exemplo, né, que são mais industrializadas, regiões mais industrializadas, os trabalhadores acabam tendo um poder maior de barganha, mas mesmo assim sofrem bastante com reajustes abusivos. Agora, não existe uma nova determinação que mesmo que a minha empresa tenha trocado o meu plano, eu posso mudar? Depois de um certo tempo, eu posso ir lá e mudar? Existe uma possibilidade agora de fazer a portabilidade. A portabilidade como significa... os telefones. Exatamente. Então, mas mesmo sendo funcionário, isso não vai criar, assim, uma saia justa com o empregador? Na verdade é o seguinte, eu tenho o direito de portabilidade quando eu sou demitido ou aposentado da empresa. Enquanto eu estou vinculado, enquanto eu trabalho lá, não posso. Grande então, vantagem. se eu sou demitido ou aposentado da empresa... Se eu sou demitido, eu tô ferrado. Sim. Se eu me aposentei, tô ferrado. Tá ferrado. Sim. Porque aí o salário é menor ainda, começa a ficar doente. E o reajuste da aposentadoria é muito menor do que o reajuste de qualquer plano de saúde do mercado. Qualquer plano de saúde, qualquer remédio, qualquer antibiótico, qualquer coisa. O que mais pega? Um advogado, por exemplo, na sua área, e esse número vem aumentando também, né, doutor? Advogado especialista em direito da saúde, ele trata de que assunto? Do SUS, erro médico? Basicamente, nós tratamos hoje de SUS, erro médico e plano de saúde. Essas são as 3 grandes áreas hoje. Nas 3 áreas de atuação hoje que a gente tem, por exemplo, tem um número exponencial de processos e é cada vez mais crescente. De erros médicos, porque a população está cada vez mais atenta e reclama de direitos. Né? Do SUS, porque o SUS, infelizmente, cumpre mal as ordens judiciais e funciona muito mal ainda em todo o Brasil. Não cumpre direitos básicos do cidadão, como, por exemplo, respeitar que o prazo de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia seja em 60 dias do dia do diagnóstico da doença, por exemplo. Mas não acontece. Isso, infelizmente, não acontece na prática ainda, é uma questão muito básica. Ainda 60 dias é um prazo razoável e isso, infelizmente, ainda não acontece. Então, assim, tem outras tantas coisas de SUS, por exemplo. Tratamento fora de domicílio. O SUS, infelizmente, ainda não cumpre o tratamento fora de domicílio. Ele ainda falha nisso. Ele ainda não oferece, por exemplo, diária para as pessoas que elas têm direito. Vou sair do meu município para me tratar em outra cidade. Tenho todo o direito, por exemplo, de ter do meu município a minha diária, a minha hospedagem. Isso só se for buscar na justiça. Só na justiça.
Agora, uma coisa mais grave ainda para mim é medicamento que o SUS tem obrigação de fornecer. Ah, mas é difícil encontrar, viu? A gente cansa de ver reportagem aí que Sim. a pessoa vai 1, 2, 3 vezes. Às vezes a farmácia fechou e não encontra medicamento. A gente tem que tratar no SUS de 2 tipos de medicamentos, então. O primeiro medicamento é aquele que está na lista do SUS. Está na lista do SUS, o SUS tem que fornecer. Aí, os 3 têm responsabilidade. A cidade, o estado e o município. Então, assim, dá para acionar todo mundo. Todo mundo, a União, o Estado e o município. Os 3 têm responsabilidade por isso, tá? Agora, quando esse medicamento não está listado no SUS e eu preciso do remédio, eu tenho que estabelecer 3 critérios. Então, vamos pensar o seguinte. Peraí, os 3 critérios você me conta já já. Tá ótimo. Preciso de um remédio. O SUS tem direito, porque é um dever do Estado e um direito do cidadão à saúde, não é? Sim, sim. E é um dever do Estado. Então você vai saber agora o que fazer se precisa de um medicamento e o SUS não está te fornecendo. Aí o doutor vai explicar pra gente, doutor Welter, já volta aí, doutor. Então me explique, doutor. Vamos lá. Vamos tratar o seguinte, então. Tá. A pessoa precisa de um medicamento e o medicamento não está listado no SUS. Tá. Quais são os 3 requisitos que ela precisa cumprir para exigir na justiça esse direito? Primeiro ponto, ela precisa não ter condição de pagar o remédio. Basicamente, toda a população, nós vivemos num país muito pobre, os medicamentos são muito caros, 12, 13, 15 mil reais, ninguém tem condição de pagar. Então, não ter condição de pagar o remédio. Segunda coisa, não ter outro remédio no SUS que possa substituir aquele medicamento prescrito. Então, assim, não é um luxo da pessoa, ela precisa daquele medicamento especificamente. E tem direito a ele. E tem direito. Terceiro critério, ter registro sanitário na Anvisa. A Anvisa tem que ter reconhecido esse medicamento no Brasil. Tá. Tendo isso, é plenamente possível que essa pessoa entre com ação judicial e consiga na justiça esse direito. E o que eu fiquei sabendo, doutor, é que essas resoluções são rápidas, porque se trata Sim. de saúde, né? Sim, nós tratamos isso com pedido de liminar. Então, assim, o que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão, ela é até provisória, mas ela pode garantir rapidamente esse direito. Tá Ela certo. pode permitir, por exemplo, que em 48 horas uma pessoa consiga acesso. Já o medicamento. Exatamente. Aí vocês pensam que o doutor está exagerando? Não tá, não. Um irmão meu precisou de um remédio, custava 16 mil reais. Como que você vai comprar? Não tem Um como. remédio. Não tem como. De 16 mil reais, E uma olha, caixa por mês. E é importante também dizer o seguinte, as pessoas pensam assim, mas eu não tenho condição de pagar um advogado, não tem nenhum problema. No estado de São Paulo, você pode, aliás, no Brasil inteiro, pode procurar a Defensoria Pública do estado de São Paulo ou dos outros estados do Brasil. Eles atendem rapidamente? É também? rápido, é assim, tem que pegar uma fila, às vezes mas assim, Mas eles são vale a eficientes, pena, né? eles são bons, eles são Tá. tecnicamente muito bons. Então, assim, não tenho dinheiro, procuro Defensoria Pública. O estado de São Paulo tem um convênio com a OAB. Então, assim, muitos advogados no estado de São Paulo podem procurar a OAB faz a recomendação de advogados que vão lhe atender gratuitamente, não tendo condição de pagar um advogado. Então, não tem desculpa. Tem perguntas para você? por favor. Eu queria atender o público. É a Adriana. Boa tarde, Santa Receita. Doutor, tenho má formação na arcada dentária. Minha dentista falou que preciso fazer a cirurgia ortognática. Acho que é isso, ortognática. Mas meu plano não cobre. O plano alega que é uma cirurgia estética, sendo que meu caso é de saúde. Tenho dificuldade para respirar e muitas dores de cabeça. E será que tenho direito ou eles estão certos? Não, Adriana, tem todo o direito de conseguir esse tratamento, a cirurgia ortognática, pelo seu plano de saúde. Então, a cirurgia ortognática está no rol de procedimentos da ANS. Nenhum plano de saúde pode dizer a você, por exemplo, que esse procedimento é estético. Não é um procedimento estético. A paciente pode até ter um ganho estético por realizar o procedimento, mas ele não é estético. Se o convênio está dizendo que não, a justiça pode dizer que sim. Pode, pede para o cirurgião fazer um bom relatório clínico, explicando as razões pela qual a cirurgia é importante para ela e por que a cirurgia é funcional e entra com ação judicial. Inúmeros casos já conseguiram esse direito na justiça. É? E olha, um amigo meu, ele precisava de uma cirurgia robótica. É uma coisa, né? Mais moderna. Até relativamente nova, tal. E conseguiu, e rapidamente, porque Rapidamente. entrou na justiça. A Ana Barbosa. Boa tarde, doutor. Gostaria de saber se para cancelar o plano de saúde é necessário aviso prévio. Parabéns pelo programa, Claudete. Obrigada, viu, Ana? Um beijo para você. Ela é de Mairiporã, São Paulo. Beijão ao povo aí de Mairiporã.
Excelente pergunta da Ana, porque assim, aqui depende do plano de saúde que ela possui. Se ela possui individual e familiar, não tem aviso prévio. Eu chego lá, peço o cancelamento e acabou. Se eu tenho um coletivo por adesão, essas empresas administradoras de benefícios, essas grandes empresas agora, ela não tem também aviso prévio. Ela chega, pede e acabou. Agora, se ela tem um plano empresarial, se ela caiu nessa cilada, por exemplo, de foi dado a ela um plano ela montou uma pequena empresa para fazer um plano de saúde e agora não está conseguindo pagar, os planos têm exigido 60 dias de aviso prévio. Tá? Então, assim, nesse caso... Só falta querer aviso prévio que nós vamos ficar doentes. Ou cumpre o aviso prévio ou vai à justiça reclamar desse aviso prévio. Entrar na justiça. Dá para entrar na justiça. E já ganharam? Já ganharam dizendo o seguinte, o meu plano é igual um plano individual e familiar, porque eu não sou uma grande empresa. Por exemplo, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Quem fez o MEI? Quem é MEI, né? Microempresário empreendedor. A pessoa do MEI, ela pode fazer um plano de saúde de empresa, não? Ela faz um plano de saúde de empresa, Pode. mas a justiça tem olhado para isso, o que a gente chama de falso empresarial. Então. Ela tem dito o seguinte, olha, você, na verdade, contratou um plano via MEI, a culpa não é sua, a culpa é da operadora de saúde que está te vendendo isso equivocadamente, porque você deveria ter um plano familiar. E não é negócio para essa pessoa, que fique claro mais uma vez. Sim, não é negócio para ela. Isso. Agora, se ela for à justiça, ela pode conseguir ao mesmo direito de quem tem um plano individual, por exemplo, ou familiar. Então, o jeito de não pagar aí esses 2 meses, esses 60 dias, ir para a justiça. Daniel, olá, em um plano de saúde feito em uma empresa, pode-se pagar a parte para ter outras especialidades? Por exemplo, cirurgia plástica? No caso de união estável, é possível colocar cônjuge e enteados no plano? Olha quanta pergunta interessante o Daniel nos faz, lá de Anápolis, Goiás. Excelente. Beijão, Daniel. Vou começar da última, então. Posso colocar enteados e cônjuge no plano? Posso. Posso colocar no plano da empresa, não tem nenhum problema. Faz a declaração de união estável, pede para a empresa fazer essa colocação lá, nenhum problema, direito dele. Cirurgia plástica pelo plano de saúde, se ela for exclusivamente plástica, sem uma finalidade funcional, reparadora, existe, né? não tem condição de cobrir. Por exemplo, a Adriana, na primeira pergunta, nos fez uma questão dizendo assim, olha, meu plano está dizendo que é estética. Na verdade, a cirurgia ortognática tem um ganho estético, mas é funcional. Entendi. O médico dela está recomendando... Por exemplo, como mamas muito grandes, que a pessoa consegue fazer até pelo SUS quando ela prejudica a coluna da pessoa. Você consegue fazer de graça. Tem uma fila lá, né? Mas consegue fazer de graça. Por quê? É uma cirurgia estética, mas é funcional porque está prejudicando outro... Exatamente. Nesse caso da mama, o plano de saúde também tem que pagar. Também tem que pagar. Assim, não importa que ela terá um ganho estético, a cirurgia não está sendo recomendada por isso. Então, todo mundo que tiver uma cirurgia e não tiver a indicação exclusivamente pela finalidade estética, tem direito ao procedimento pelo plano de saúde. Nossa, tem mais uma perguntinha só, né? A diretora está me falando aqui, que tem muitas perguntas para você. Mais uma só, vai. E que eu preciso encerrar. Mas o que eu faço? Eu gostei de você. Olha, vai ser um prazer voltar aqui outras vezes. Mesmo? Vai ser um prazer voltar aqui outras vezes. Eu estou sempre à disposição do programa. E as perguntas, eventualmente, se eu puder colaborar respondendo essas pessoas, faço questão de colaborar com o programa e com todos os telespectadores. Então depois você vai deixar um WhatsApp seu aqui? Deixo. E as pessoas podem mandar para você diretamente? Pode mandar. As que mandaram hoje pra gente vão mandar, eu vou deixar aqui, tá? E aí vocês mandem para ele. E ele volta no programa pra gente continuar conversando. Porque é muita confusão mesmo. É o Luciano Ramos, lá do Rio. Por que demora tanto para cancelar um plano de saúde quando precisamos? Acredite se quiser, um plano X pediu para fazer o cancelamento através de uma carta de próprio punho e... Nossa! Meu Deus, voltamos ao descobrimento e enviar pelos correios. Palhaçada, né, doutor? Não justifica mais. Ô, Luciano, que plano é esse? Luciano, o negócio aqui é você reclamar na Agência Nacional de Saúde. Pega a internet pelo telefone, liga para a Agência Nacional de Saúde e faz a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então como é que é o site lá? Fala para ele. ans.gov.br. Tá, e denuncia. Denuncia para a ANS. Entra no site da ANS, faz uma denúncia dessa. E a ANS vai ler? Ela vai ler resolver? E vai punir a operadora de saúde se ela não cancelar imediatamente. Agora, Luciano, eu tenho uma sugestão, assim, pergunta pra ele se serve sinal de fumaça. Não, isso é muito arcaico. Manda cartinha hoje. Meu Deus não faz do nenhum céu. sentido. É porque eles não querem que cancele, então eles ficam nessa. Bom, qual a sua orientação em relação a plano de saúde, alguma que não tenha dado, para o nosso público de casa, então? E ele volta, a gente promete, daqui a 15 dias, pode ser, Geisa?
A gente vai ver, ele volta e eu anuncio. Vai ser um prazer. Olha, procurem se informar, por exemplo, a respeito de medicamentos. As pessoas hoje têm sofrido muito na fila do SUS para obter medicamentos, quando elas podem exigir isso do plano de saúde. Seu plano de saúde tem obrigação de fornecer a você, inclusive, remédio de uso domiciliar. Inúmeros, centenas de casos na justiça têm conseguido remédio, por exemplo, como insulina para diabetes. Então, a pessoa fica sofrendo muitas vezes na fila do SUS, mas ela tem um plano de saúde e não justifica isso. Procure seus direitos, fale sempre com um profissional especialista em plano de saúde, procure a defensoria pública do seu estado, se for preciso, se você não tiver condição de pagar um advogado, mas lute pelo seu direito, porque é possível conseguir outras tantas coisas que você sequer supõe contra seu plano de saúde. Bom, hoje infelizmente não vai dar tempo, mas ele me contou uma coisa muito curiosa aqui sobre, no intervalinho, plano empresarial, e a gente passa na próxima vez, que é bom, ó, ficar de olho. Esse telefone que eu tenho aqui de São Paulo é o WhatsApp? Qual que é? Deixa eu ver, é o 31410440, é o meu fixo. Eu vou passar o WhatsApp, Passa. é 97751 4087. Vou repetir. 9, advogado é fogo, 97751 4087. É 011 São Paulo. Então, o WhatsApp, para você mandar o WhatsApp que mandou pra gente, pra ele, você tem certeza? Tenho. Porque chegaram muitos, Tenho. mesmo? Pode Vai mandar. responder? Vou responder Então, todos, prometo. Tá bom. 11 97... Não, 97751 4087, É isso né? mesmo. São Paulo. O telefone fixo de escritório é 11 3141 0440. E ainda tem o Instagram? Tem. É Elton Fernandes Advocacia. Instagram e Facebook, Elton Fernandes Advocacia. Vai ser um prazer poder colaborar com o programa e responder as perguntas dos telespectadores. Para mim é que foi um prazer te conhecer. O prazer é meu. Muito abraço, obrigado. viu? Um grande abraço.